Hoje, estamos analisando a surpreendente mudança da Espanha em relação às tarifas para veículos elétricos chineses. Essa decisão inesperada está causando ondas em toda a Europa, com possíveis impactos de longo prazo na economia espanhola e no mercado automotivo europeu como um todo. Fique por aqui enquanto mergulhamos nas 7 razões principais por trás da ousada decisão da Espanha e o que isso significa para o futuro do comércio de veículos elétricos na UE. Vamos detalhar tudo isso. Razão número 7. Fatores-chave por trás da súbita mudança de política da Espanha. Por que a Espanha mudou de repente sua posição em relação às tarifas de veículos elétricos chineses? Tudo se resume a uma mistura complexa de fatores econômicos, políticos e diplomáticos. Inicialmente, a Espanha apoiou a proposta da UE de tarifas de até 38% para proteger os fabricantes europeus de automóveis dos veículos elétricos subsidiados da China. No entanto, a visita recente do primeiro-ministro Pedro Sánchez a Pequim mudou tudo. Após se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping, Sánchez se virou para um relacionamento mais cooperativo com a China, temendo que tarifas severas pudessem desencadear uma guerra comercial prejudicial. Essa inesperada cordialidade entre os líderes sinaliza a preferência da Espanha por parcerias econômicas em vez de protecionismo, surpreendendo muitos na Europa com a mudança repentina de direção. Razão número 6. Os interesses econômicos da Espanha. A estabilidade econômica da Espanha depende fortemente de suas relações comerciais, que desempenharam um papel fundamental em sua recente mudança de política. Os setores agrícola e automotivo do país são particularmente vulneráveis a disputas comerciais, e uma guerra tarifária com a China poderia ameaçar mercados de exportação vitais. Por exemplo, em 2023, a Espanha exportou 1,2 bilhões de euros em carne suína para a China, representando 21% das importações totais de carne suína da China. Proteger esse vínculo comercial crucial é uma prioridade máxima para o primeiro-ministro Sánchez. Ao reduzir as tensões com a China, a Espanha visa prevenir ações retaliatórias que poderiam prejudicar as exportações agrícolas, garantindo que seus agricultores e fabricantes continuem prosperando globalmente. Razão número 5. Espanha versus Alemanha, um conto de duas visões comerciais. A ousada mudança da Espanha na política comercial contrasta fortemente com outros pesos pesados da UE, especialmente a Alemanha. Como a maior economia da UE e lar de um robusto setor automotivo, a Alemanha apoia firmemente tarifas altas sobre veículos elétricos chineses para proteger os fabricantes domésticos das alternativas de baixo custo da China que ameaçam sua participação no mercado. Em contraste, a Espanha está adotando uma abordagem mais sutil. França e Itália alinham-se com a Alemanha ao apoiar tarifas para criar um campo de competição igualitário. No entanto, a decisão da Espanha de divergir desse consenso pode influenciar significativamente a votação da UE sobre o assunto. Essa crescente divisão entre os Estados-membros destaca as estratégias diferentes para abordar a influência crescente da China no mercado global de veículos elétricos, posicionando a Espanha como um jogador crucial na modelagem das futuras políticas comerciais da UE. Razão número 4. A resposta da China e o efeito dominó no comércio global. E quanto à China? Não surpreendentemente, a China não levou o apoio inicial da Espanha às tarifas na leveza. Eles classificaram as tarifas propostas como injustas e rapidamente iniciaram investigações retaliatórias sobre várias importações da UE, incluindo as indústrias de carne suína e laticínios da Espanha. Dado que a China foi o maior mercado para as exportações de carne suína da Espanha, avaliadas em 1,5 bilhões de dólares em 2022, isso representou uma ameaça significativa. A reconsideração da Espanha de sua posição sobre as tarifas de veículos elétricos parece ser um esforço para desescalar essas tensões e proteger seus próprios interesses. Essa questão mais ampla destaca as dinâmicas de comércio global em mudança, especialmente à medida que as relações entre as nações ocidentais e a China continuam a se deteriorar. A mudança da Espanha pode sinalizar uma nova era em como os países europeus gerenciam sua dependência dos mercados chineses, particularmente em setores vitais como automotivo e agricultura. Razão número 3. Navegando entre interesses nacionais e unidade da UE. A mudança da Espanha na política comercial vai além da segurança de vantagens econômicas. Ela incorpora um delicado equilíbrio entre interesses nacionais e coesão da UE. As perspectivas diferentes entre os Estados-membros da UE sobre tarifas destacam a tensão entre proteger as indústrias locais e manter a unidade dentro do bloco. A posição mais suave da Espanha em relação à China desafia a abordagem protecionista da UE, indicando que, se outras nações ecoarem os pedidos da Espanha por um compromisso, as tarifas propostas podem falhar. A estratégia do primeiro-ministro Sánchez posiciona a Espanha como mediador-chave no diálogo entre a China e a UE. Esse papel diplomático pode promover um relacionamento mais construtivo entre as duas potências econômicas, aumentando a influência da Espanha dentro da UE, ao mesmo tempo que promove a cooperação em vez do conflito. No entanto,
Esse papel apresenta desafios, exigindo que a Espanha navegue suas prioridades nacionais enquanto contribui para estratégias em toda a UE. Razão número 2. Para onde as relações da UE com a China estão indo? A decisão da Espanha de recalibrar sua política comercial com a China pode remodelar as relações da UE com a China. Enquanto muitos países da UE se concentram em proteger os mercados locais, a abordagem aberta da Espanha indica uma estratégia de longo prazo para fomentar a colaboração. Ao iniciar um diálogo entre a China e a UE, a Espanha pode ajudar a estabelecer uma relação comercial mais equilibrada que beneficie ambos os lados. Essa posição também poderia encorajar a China a fazer concessões em questões como subsídios, promovendo uma competição mais justa para os fabricantes europeus. A mudança da Espanha pode ser vista como um esforço proativo para criar um marco comercial que evite as armadilhas de uma guerra tarifária. As implicações para as futuras relações da UE com a China são significativas. A aposta da Espanha pode tanto aumentar a cooperação quanto revelar divisões mais profundas dentro da UE. Razão número 1. O impacto na estratégia de manufatura europeia. A decisão da Espanha de desafiar a posição da UE sobre tarifas pode ter consequências significativas para a manufatura europeia. Ao advogar por um relacionamento mais cooperativo com a China, a Espanha enfatiza a importância da estabilidade comercial de longo prazo em detrimento do protecionismo de curto prazo. Se a estratégia da Espanha tiver sucesso, pode criar novas oportunidades para os fabricantes europeus se envolverem com a China de maneiras mutuamente benéficas, minimizando o risco de competição desleal. Essa abordagem é particularmente crucial para indústrias como a manufatura automotiva, onde as empresas chinesas ganharam rapidamente participação no mercado. Ao equilibrar a proteção das indústrias locais com a promoção de parcerias internacionais, a Espanha se posiciona como um jogador visionário na política comercial da UE. Os potenciais benefícios a longo prazo incluem laços diplomáticos mais fortes e um setor de manufatura mais resiliente, com a Espanha liderando o caminho para uma nova era de relações comerciais globais. Veredicto: a reviravolta da Espanha e seu impacto na Europa. A repentina mudança da Espanha na política comercial com a China gerou reações generalizadas em toda a Europa. O impulso do primeiro-ministro Sánchez por diálogo em vez de confronto sinaliza um movimento em direção à cooperação, com potenciais impactos de longo alcance tanto para a Espanha quanto para a UE. Essa abordagem pode oferecer um novo modelo para equilibrar interesses econômicos nacionais com a diplomacia internacional. À medida que se aproxima a crucial votação sobre tarifas, o resultado moldará o futuro das relações União Europeia e China. Somente o tempo revelará as consequências. Agora, adoraríamos ouvir de você. Você acha que a mudança da Espanha na política comercial fortalecerá sua economia e o relacionamento da UE com a China, ou existem riscos potenciais que a Espanha e a UE estão negligenciando? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo e não se esqueça de se manter atualizado sobre todas as últimas notícias sobre veículos assistindo o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você. Te vejo lá.